Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RZTR, né? RZTRax, fundo de fazendas aí da RISA, voltado para o agronegócio, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou durante esse mês. Então, um fundo aí de 2020, né? Público-alvo investidor em geral. Tem aí sua taxa de administração 1,25, é bem puxadinho, né? Tem uma taxa de performance também bem safada aí. Tá pagando um dividendo aí de R$ 1,05 por cota, o que dá um dividendo anualizado aí de R$ 14,26. Patrimônio dele, uma cota patrimonial 96,29, cota mercado 93,15, bem próximo aí do valor patrimonial dele, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos fazer aqui algumas marcações, né? Bom, então já vimos aí como que tá, né? O patrimônio líquido aí, um fundo de quase 2 bi, né? 1 bi e 800, são 141 mil cotistas, uma liquidez média diária de quase 3 milhões. Aí os ativos dele aqui são 81 mil hectares, são 22 ativos, né? 22 fazendas. E aqui a gente vê o panorama geral aí desse mês, né? Então, a parte de soja, a colheita brasileira alcançou quase 100% aí da área, né? Tem essa estimativa de recorde aí para essa safra aí de 2024-2025, né? E aí a forte demanda da China sustentou os embarques de aproximadamente aí 12 milhões de toneladas, segundo o maior volume da história. E aqui a gente vê como que está o indicador aqui da soja, né? Então a gente viu aí que ela tá se mantendo aqui, tá bem linear, né? Nos últimos tempos aí. Aí a gente vê aqui o milho também, né? Então ele fala que após a recuperação de abril, os preços do milho recuaram de novo na primeira quinzena de maio, né? Refletindo o avanço do plantio lá nos Estados Unidos. Eles plantam muito, né? Aí no Brasil também os preços seguiram em queda, né? O valor caiu 6% aí e mais 7,6% em maio, diante da previsão da forte colheita que vai ter, né? Então, assim, aquela simples mecânica de muita oferta, muita demanda, acaba diminuindo o preço, né? E aí a questão do milho está sendo isso, né? Então aqui a gente até vê como que tá o milho. Então essa queda toda aqui, ó, dele é justamente isso, sabe? Muita oferta de milho aí na praça. E aqui na parte do algodão, depois de 5 meses de queda, o algodão teve uma leve recuperação aí, seguida por uma valorização de 2% em maio. E as cotações ainda estão 13% abaixo até de maio de 2024, né? O cenário global segue pressionado por fundamentos baixistas, com oferta abundante lá da China. Então a China produz muito, né? Acaba caindo também. É muita oferta, né? Então acaba caindo, mas a gente vê até que está meio que linearizado aí nos últimos anos. O resultado dele, a gente vê que ele entregou 1,5 por cota, né? Então a gente vê tudo aqui direitinho, né? Quanto que veio de receita imobiliária, o total da receita, as despesas, o resultado que deu por cota. Aqui a gente vê a performance dele, então cada uma das fazendas, com quanto ele performou aqui em centavos. Aqui nós vemos o retorno dele desde de janeiro de 21, né? Então a gente vê que ele bate tudo aí. As perspectivas, isso aqui, ó, já está uns 2, 3 meses, talvez até mais, essa perspectiva aqui de vender essas duas fazendas aqui, né? Então nada de novo. Aqui a gente vê o histórico de rendimentos dele, então temos mais 2 meses aí pagando 1,5. E aqui a gente vê como que está o portfólio dele, né, em relação às teses de investimento. Então em caixa ele tem 3%, na estratégia Buy to Lease ele tem 35%. Basicamente aqui é o seguinte, ele compra e arrenda, faz o arrendamento, né, para um terceiro ali. Na estratégia Sale and Lease Back ele tem 57%. Esse aqui ele compra do produtor ali e aluga para esse mesmo antigo dono, sabe? Então, esse antigo dono vai pagando um arrendamento para ele e no final ele tem
uma opção de compra da fazenda. E a Land Equity, que é o que ele compra para vender depois, imaginando ali uma valorização, né? É o que dá aqui os 100%. Então aqui tem um pouquinho das estratégias que eu falei, né? O que eu falei foi bem resumido, mas se vocês quiserem podem dar uma olhadinha aqui no relatório, né? E é isso. Aqui tem uma parte que eu achei bem interessante aqui, né? Ele traz todos os ativos dele, todas as fazendas, né? E a estratégia e cada uma delas. Então, aqui a gente vê o que é de sale and leaseback. Vê aqui o valor da aquisição, se tem saldo remanescente, o valor por hectare, né? Então, assim, bem bacana essa partezinha aqui, né? Mas é isso, pessoal. Mais um mês aí de RISA, né? Do RZTR. Fundo segue redondinho aí, tudo certo, sem nenhum problema. Tá pagando um bom dividendo aí, tá bem próximo do patrimonial, então seria interessante ver esse fundo crescer um pouco mais, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá? Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal para não perder nada e segue lá no Instagram também, @o Fi da Questão. É isso, galera.